Amém. Sem mais delongas, eu quero convidar o pastor Victor Vieira, né? Uma salva de palmas, por favor. Sim. Pastor Victor Vieira, vou pedir para ele se apresentar, não falar um pouquinho aí, mas é uma honra te receber na nossa casa como um profeta, como um homem de Deus que você é. A gente segue um pouquinho você, teu trabalho pelas redes sociais, né? E nos abençoa muito, viu? E que Deus continue te abençoando aqui e fique à vontade nessa casa. Amém? Vamos Obrigado. Orar pela vida do pastor? Amém? Deus Pai, obrigado, Jesus. Continua fluindo nessa manhã. Estamos receptivos com a tua presença, estamos receptivos com aquilo que o Senhor vai trazer de diferente, de novo, Pai. Queremos mais de Ti, desejamos mais de Ti, e temos fome, Pai, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem. Queremos aprender mais, Jesus. Nos submetemos àquilo que vem dos teus pensamentos, do teu coração. Obrigado pela vida do pastor. Eu abençoo a vida dele, a família dele, onde ele estiver, o ministério dele. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Bom dia. Feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã. Que legal que deu certo. Bom, meu nome é Vitor, eu sou casado com a Stephanie, nossa família, e a gente se mudou para os Estados Unidos. Muito obrigado. Já vai fazer 4 anos que nós somos missionários num ministério chamado Casa de Oração Internacional de Kansas City. E lá a gente tem uma coisa um pouco diferente, que é uma reunião de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 25 anos que não para a reunião de oração. E nosso desejo é que o Senhor nos dê graça para que a gente possa sustentar essa reunião de oração até o retorno de Jesus, né? Sem cessar, sem parar. A música não parou em 25 anos. A adoração não parou em 25 anos. E para mim é um privilégio poder trabalhar e servir lá naquele lugar. Mesmo que nesse momento a gente está passando por alguns momentos de crise e dificuldade da nossa liderança, nós decidimos, né, eu e minha família, permanecer, ser parte da restauração e do processo de mudança e de tudo que Deus vai fazer lá nesse lugar. Então, né, saudações aqui para vocês, lá da nossa família espiritual em Kansas City. A Taylor, que estava liderando a adoração, ela é uma das líderes de adoração das 14 bandas que a gente tem, que faz com que a oração e a adoração nunca parem. Imagina, o que você estava fazendo no dia 19 de setembro de 1999? Quem não tinha nem nascido ainda? 19 de setembro de 99. Ok. 19 de setembro de 99 a gente começou essa reunião de oração e não parou até agora. E nosso objetivo, né, é exaltar Jesus. Se Ele é quem Ele realmente é, Ele é digno de adoração 24 horas por dia, de adoração perpétua. E como Ele disse, né, que seja feito na terra como no céu. Quando a gente olha para o céu, né, no céu é uma reunião de oração que não para nunca, né, exaltando e adorando aquele que está sentado no trono. E o nosso desafio é fazer a mesma coisa aqui também. Bom, antes disso eu era pastor aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou de lá, né, natural lá. Eu plantei uma igreja chamada Base. E a Base, ela é um ministério de ensino bem legal, uma igreja local bem legal. Talvez alguns de vocês, né, conhecem pelas redes sociais. A gente tem uma publicadora de livros, uma plataforma de cursos. Só que tá dando tão certo, indo tão bem, que os livros acabaram antes da gente chegar aqui. Uma pena. Eu vim, né, justamente para falar da mensagem do meu livro novo, que se chama Recompensas Eternas. Mas a gente vai fazer um esquema, né, que é o seguinte: se você quiser comprar o livro, a gente vai mandar para cá sem frete hoje, né? E aí a gente vai dar um jeito de fazer chegar aqui para você. Então você compra, já deixa garantido o seu livro, e aí a gente vai depois entregar aqui para vocês. E aí vocês vão ter só uns diazinhos de atraso, mas é o melhor que a gente pode fazer. Mas eu sinto muito, a gente está fazendo várias ministrações. Hoje mesmo estou indo pregar em São Paulo, de noite já pego o avião para Londrina, logo na sequência. Então
uma coisa atrás da outra, e a gente levou bastante livro para a última cidade, mas infelizmente, ou felizmente, né, esgotaram. Esses materiais, eles apoiam a gente, né, como missionários dos Estados Unidos. A gente não tem um salário, a gente não tem um pagamento pela missão que a gente faz lá. Então a gente levanta parceiros financeiros e a gente também vende os cursos e os livros, que é uma maneira da gente sustentar não só a minha família, mas também várias outras, fazendo missões. Legal? Na saída você pode adquirir ali os nossos produtos. Eu queria mostrar para vocês alguns deles. Primeiro é essa eco bag, né, do cachorrinho. Os dias de cão estão contados. É porque às vezes parece que a vida, né, trata a gente feito cachorro, não é? Só que vai chegar um dia onde todas as nossas lágrimas vão ser enxugadas. E por isso que os dias de cão, eles estão contados. E o cachorro vira-lata, né, como um símbolo brasileiro, o caramelo, a nossa identidade nacional. Esses dias vão acabar. A gente tem uns bonés também bem legal. Esse aqui escrito em japonês. Eu fui pregar no Japão ano passado, e aí eu fiz escatologia essencial escrito em japonês. E tem esse aqui também escrito eternidade. São bonés bonitões. Essa é a minha mais engraçada. É a mais engraçada. Chama Fim do Mundo Gostoso Demais. Mas só para quem sabe como o mundo acaba. Quem tem medo do fim do mundo, não é gostoso demais. Mas para quem sabe que o mundo não acaba e que o fim de todas as coisas é o céu se abrindo, Jesus voltando e a gente encontrando com Ele nos ares, aí sim o fim do mundo é gostoso demais. A gente é meio piadista, assim, engraçadinho. Essa aqui também, essa é a mais engraçada, essa é a minha favorita. Escatocrentes Bible Club. Escatocrente era um tipo de ser humano que fica fascinado pelo assunto do fim dos tempos. Um pessoal que fica vidrado no livro de Apocalipse, Daniel, quer saber tudo sobre o retorno de Jesus, e eles se tornaram os escatocrentes. A gente fez um clube, o clubinho dos escatocrentes, e eles têm um compromisso, orar diariamente, jejuar semanalmente, fazer justiça, doar com generosidade, falar com ousadia, viver de maneira santa e várias outras coisas. Então, se você quiser entrar para o clube dos escatocrentes, essa é a sua chance. Beleza? Você pode passar lá no final. São camisas bem legais, bem bonitas e, né, roupa de crente não precisa ser brega. Pode ser descolado e bem divertido também. Obrigado. Gente, a recepção de vocês, o carinho de vocês tem sido incrível desde que a gente chegou, desde os irmãos que foram lá buscar a gente no aeroporto, tudo muito legal. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando sobre recompensas eternas. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, e a gente já vai começar. Apocalipse 22, 12. Vejam, eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu vou dar a cada um de acordo com os seus atos. Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo do livro de Apocalipse. João está fechando, né, o livro da revelação de Jesus Cristo, pedindo para que a gente preste atenção de que quando Ele vier, Ele vai trazer recompensas. Bom, o ponto de partida deveria ser, tudo que Deus tem para dar, eu quero ter. Tudo que Ele tem para entregar, tudo que Ele tem para oferecer, é isso que eu quero descobrir o que é, e eu quero ficar interessado nessas coisas. É muito triste saber que muitas pessoas, mesmo na família de Deus, não estão preocupados com a sua eternidade, não pensam a respeito da eternidade, não pensam sobre o futuro onde nós estaremos com Cristo para sempre. É triste pensar de que se nós somos de fato a noiva de Cristo e nós não estamos com expectativa no casamento ou no nosso encontro, na nossa união
eterna com Cristo, talvez isso seja um sinal de que a gente está satisfeito com outros amores menores desse lado da eternidade, ou que a gente está ocupado demais para pensar naquilo que realmente importa. Quando uma moça fica noiva, ela fica obsessiva, compulsiva, maníaca, preocupada com o quê? Com o dia do seu casamento. É tudo que ela pensa, é tudo que ela quer, é tudo que ela mais deseja ver acontecer. E nós, como também o povo de Deus e o povo o povo da esperança, nós também deveríamos ter os nossos olhos para o retorno de Jesus como a nossa maior alegria, porque nesse momento, tudo aquilo que Jesus prometeu que iria realizar, irá se cumprir. E ele diz que quando ele vier, ele traz recompensas. E recompensas conectadas com a obra de cada um. Todos nós sabemos que a salvação, ela é pela fé e pela graça, é um dom de Deus que a gente não pode fazer nada para merecê-lo, né? Nós recebemos pela fé, de graça. Então não existe obra que nós possamos realizar para ser salvos. Então, ele obviamente não está falando aqui que ele está trazendo salvação. Ele está trazendo alguma outra coisa. E a expectativa de Deus é que salvos produzam boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas pessoas salvas produzem boas obras. E na verdade, uma das formas da gente saber se de fato somos salvos é estar frutificando naquilo que glorifica a Deus, dando bons frutos, bons testemunhos que revelam quem Deus é para as pessoas ao nosso redor. Então, essas recompensas, isso que Jesus traz, não é o dom gratuito da salvação. Então, o que será essas recompensas eternas? Recompensas eternas, elas são expressões tangíveis, palpáveis do nosso amor e obediência voluntária por Jesus nesse lado da eternidade. Não sei se você já parou para pensar, mas voltando no exemplo da noiva, quando o cara finalmente cria coragem para fazer o pedido, ele vai lá na joalheria, compra o anel, e ele chega para a moça e fala: você quer casar comigo? De repente, aquele amor que era uma ideia, que era um conceito, ele se materializa em forma de um anel. E aquele pedacinho de ferro, aquele pedacinho de ouro, ele é muito mais do que uma joia. Na prateleira, ele não significa nada, mas no dedo de uma moça, ele significa que o amor está se tornando real. O amor está palpável. Ela está andando com o seu amor de forma física. E a gente acredita nisso. Quando a gente olha para alguém que tem uma aliança, a gente fala: essa pessoa, ela tem um compromisso sério. Essa pessoa, ela está separada e guardada para outra pessoa. Ela fez um compromisso até que a morte a separe. É muito sério. Esse anel fala um grande testemunho, conta uma enorme história de quê? De amor. Então, o amor, ele toma forma por meio de pequenos símbolos. E na eternidade, quando nós estivermos com Cristo, ele traz também recompensas. E nós vamos explorar o que são essas recompensas e como nós podemos viver de maneira que habilita a gente para ser grande aos olhos de Deus e receber tudo aquilo que ele tem para dar. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus fala com Moisés: olha só, o jeito certo de vocês virem na minha presença e me adorar é o seguinte: ninguém deve comparecer diante de mim com mãos vazias. Vocês têm que trazer algo que seja a representação do seu amor voluntário. Vocês têm que oferecer algo que represente a sua gratidão. Até mesmo porque a fé sem a obra, ela é morta. Então, o desafio de Deus para nós nessa manhã é pensar como que nós queremos comparecer diante de Deus, não só num culto no domingo, mas eternamente diante do seu trono, com algo que também materialize e conte a nossa incrível história de amor desse lado da eternidade. Será que é possível? Eu acho que é sim, e eu quero compartilhar isso com vocês
nessa manhã, a finalidade disso que a gente está falando é fazer com que a sua fé aumente. Amém? Um dos meus objetivos é que você saia daqui hoje cheio de fé. Eu quero que também você saia cheio de decisão no seu coração para obedecer até o final. Jesus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né, ou os obedece, esse é aquele que me ama. Então, amor é obediência, amar é obedecer. Um outro objetivo do nosso estudo, daquilo que a gente vai explorar nessa manhã, é fazer com que a gente cresça em fidelidade, para que você possa ver as coisas que Deus tem colocado diante de você e não ficar esperando por algo que ainda virá, mas tudo que está nas suas mãos você faça como diante do Senhor, sabendo que Ele vê, que Ele anota e que Ele recompensa de maneira desproporcional, graciosa, generosa. O apóstolo Paulo diz para que nós sejamos abençoados, ele ora para que nós sejamos abençoados de acordo com as suas riquezas. As riquezas de Cristo são completamente insondáveis. Quem pode imaginar o quão generoso é o Deus que deu o próprio Filho? É o Deus que dá o próprio Deus, é o Deus que dá a si mesmo por nós. Quanto mais Ele nos deu o seu Filho, Ele nos dará também todas as outras coisas. Tudo aquilo que Ele tem para dar deveria ser tudo aquilo que a gente quer receber, mas muitas vezes, por não saber aquilo que Ele tem para dar, a gente fica satisfeito com outras coisas que podemos possuir. É como se não de fato soubermos quem Cristo é, porque tudo que Ele é tudo que eu quero. E se a gente não sabe quem Ele é, qualquer coisa que eu tenho, meio que quase está bom. E nós queremos viver além da mediocridade e ir em busca de tudo o que Deus tem para nós quando Ele vier. Eu penso que se nós não pensarmos a respeito do futuro, o futuro vai cada vez mais ter menos significado para nós. É ou não é? Quanto menos a gente pensa a respeito da eternidade juntamente com Cristo, menos isso vai significar algo relevante ou importante para nós. Mas todos nós vivemos motivados por causa do futuro, mesmo que o futuro seja imediato, né? Por exemplo, todos os dias você acorda de manhã para ir trabalhar, ou para ir para a escola, ou para fazer as tarefas que você precisa fazer. E você só vai trabalhar, por quê? Porque você tem fé de que no fim do mês o seu patrão vai fazer um Pix para você. Você iria trabalhar se você não tivesse fé que ele fosse fazer um Pix para você? De maneira nenhuma. Não vale a pena correr o risco, não é? Você vai por quê? Porque ele te prometeu e você acredita que ele vai cumprir. Por que você vai na escola? Porque você, tem que cumprir aquele combinado, porque se você fizer aquilo direito, você vai passar de ano. E ao passar de ano você se habilita para se tornar um bom cidadão, um bom profissional, uma boa pessoa. Faz parte da jornada da vida cumprir coisas agora com base na recompensa que iremos receber depois. Todo mundo vive assim, a gente enfrenta o trânsito, a gente enfrenta o chefe, a gente enfrenta o trabalho, a gente enfrenta o calor. Por quê? Porque a gente acha que vale a pena receber aquilo que a gente vai receber no fim do mês. E se nós tivéssemos ainda mais expectativa naquilo que Jesus prometeu para nós? Por que a gente consegue acreditar em algo que um patrão que pode falhar com a gente tem para entregar, mas a gente não vive fascinado por aquilo que Deus tem para entregar para nós? Jesus, ele usou a eternidade por diversas vezes ao longo do Novo Testamento, nos Evangelhos, falando: ei, se vocês fizerem essas coisas, se vocês abraçarem esse estilo de vida, se vocês forem mansos, humildes, fiéis até o final, se vocês me obedecerem, guardarem os meus mandamentos, existem recompensas eternas esperando por vocês. Talvez você estava vivo nos anos 90, no começo dos anos 90, quando de repente o presidente deu um calote no país inteiro. E de um dia para o outro, o país quebrou. A gente tem fé
de que o governo vai fazer alguma coisa, a gente tem fé de que o nosso trabalho vai trazer algum tipo de recompensa, quanto mais, mas nós estamos sujeitos a esse tipo de intervenção e acontecimento que é completamente fora da nossa possibilidade de escapar, mas nós podemos crer nas palavras em vermelho, nas palavras de vida que saem da boca do próprio Jesus, de que quando Ele vem, Ele traz consigo recompensas. O que será que é esse negócio? O que será que Ele traz para nós? O que será que Ele tem, que na verdade é tudo que eu quero, mas se eu não sei o que Ele traz, eu não sei o que buscar, ou como viver, ou como me preparar para receber isso. Todo aquele que tem expectativa no futuro se prepara agora. E nós queremos que por meio da palavra de Deus a gente possa ver o futuro invadindo o nosso presente, para que nós possamos viver o hoje de maneira significativa, que importa e que glorifica a Deus. Amém? As recompensas eternas, como eu disse anteriormente, elas são expressões palpáveis, tangíveis, da nossa devoção e do nosso amor por Jesus, deste lado da eternidade. É parecido com um anel de aliança ou um anel de casamento. De repente, aquilo que estava invisível, que a gente não conseguia nem explicar, agora está no dedo, né? Você vê que a noiva ela já meio que anda assim. Por quê? Porque ela foi conquistada, redimida, e o futuro dela é brilhante a partir daquele dia. Ela vive cheia de esperança, cheia de expectativa. Nós deveríamos viver também da mesma forma. Mas hoje a gente vive uma vida meio que escondida. Ninguém conhece de fato o nosso coração, é ou não é? A gente ama Deus, mas a gente faz um monte de coisa errada também. A gente quer amar Deus, a gente quer obedecer o Senhor, e o nosso desejo por Ele é real, é sincero, às vezes é imaturo, mas não importa se é pequeno, importa para Ele se existe. E eu amo o versículo 17 e 18 do capítulo 8 de Lucas, que diz a seguinte verdade: não existe nada em secreto que não será revelado, e não existe nada escondido que não vai ser feito conhecido. Geralmente a gente pensa nisso sobre as coisas negativas, né? Falar, rapaz, quando eu chegar no céu, Deus vai passar todos os meus pecados no telão. Isso deixa a gente meio assim, ai meu Deus, eu não sei muito bem se eu quero ir. Vai ser um pouco constrangedor, né? Quando eu chegar lá, vou ir no banheiro um pouco para dar aquela escapada, mas Deus, Ele deseja revelar a batida do nosso coração em favor dEle, e o desejo que nós temos no coração. Às vezes aquilo que a gente não consegue nem expressar, nem explicar, nem deixar claro para as pessoas, a gente simplesmente ama, a gente quer mais dEle, mas isso importa, isso move o coração de Deus. Por isso que Ele fala que eu quero revelar essas coisas. Eu quero que todo mundo veja o seu amor por mim para sempre. Eu quero que você, a sua história comigo seja contada. Nada que nós vivemos hoje, que passa despercebido de todo mundo, não vai ser escondido para sempre. Tudo isso vai ser revelado. Nós amamos ouvir histórias, mesmo que elas sejam contadas pela milésima vez. E uma das promessas do livro de Apocalipse é: eu vou contar ou vou declarar o seu nome diante dos anjos e diante do meu Pai. Ele vai contar a nossa história de amor para sempre. E as recompensas eternas nada mais são do que a materialização, ou tipo um pequeno lembrete físico, real, de que nós amamos Jesus de todo o coração desse lado da eternidade. Eu queria ler diversas passagens bíblicas, infelizmente a gente vai passar voando nelas. Talvez você pode anotar só as referências, ou com certeza, né, no livro vai ter. Mas eu queria destacar palavras de Jesus que destacam a importância da eternidade, ou de viver à luz da eternidade. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que quebrar um desses mandamentos e não os ensinar a outros, será chamado pequeno ou menor no reino dos céus. Mas qualquer um que obedecer esses mandamentos e os ensinar
a outros, esse será chamado grande no reino dos céus. Jesus está falando que existe um determinado lugar no tempo e no espaço chamado reino de Deus. Nesse lugar, algumas pessoas vão ser maiores e outras pessoas vão ser menores. E o que faz alguém maior e menor aqui é se ele obedece e se ele ensina outras pessoas a obedecerem esses mandamentos. Ele não está falando se você conquistar as 7 montanhas da sociedade. Ele não está falando se você for um grande evangelista e tiver milhões de números e resultados para poder mostrar para todo mundo. Ele não está dizendo que você precisa fazer determinadas coisas. Ele está falando que se você obedecer. Grandeza para Deus está muito mais conectado com o coração com que nós fazemos as coisas do que com as coisas que a gente faz. Porque nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. O dia é diferente para cada um, o trabalho é diferente para cada um, o esforço e o resultado. Algumas pessoas começam a vida 50 casas atrás. Então, as oportunidades são diferentes. Então, não é todo mundo que sai do mesmo lugar. E por causa das oportunidades serem diferentes, seria injusto se Deus só avaliasse determinados números ou determinadas atividades. Por isso que Deus, quando Ele vai ungir o rei Davi, Ele usa o profeta Samuel para dizer: Deus vê o coração. Deus vê diferente de como o homem avalia. A gente gosta de grande e muito. Deus gosta de obediente e fiel. A gente gosta de famoso e conhecido. Deus gosta de obediente e fiel. Isso significa que tudo importa. E que todas as coisas que nós estamos fazendo, nós devemos fazer como se fosse ao Senhor, porque de fato é. Porque Ele vê, mas Ele não apenas vê, Ele anota e Ele recompensa de maneira generosa a nossa fidelidade e a nossa obediência. Então, uma mãe e uma dona de casa pode ser tão bem recompensado quanto um empresário, ou quanto um missionário, ou como um pastor. E chegou o tempo da gente olhar para as atividades reais da vida e do dia a dia e deixar de minimizá-las perto dos resultados das pessoas que têm um microfone na mão. Às vezes a gente acha que os grandes homens de Deus são só aqueles que vão na frente, ou aqueles que vendem tudo, vão lá para a África para trabalhar numa missão complexa. A gente acha que esse é o tipo de coisa que impressiona Deus. Sabe o que impressiona Deus? Impressiona Deus obediência e fidelidade. Sabe o quanto que a gente pode começar investindo nessa mesa de investimentos? 2 moedas importam para Deus. Sabe quais são os atos mais impressionantes para Jesus? Dar um copo de água. Começa a partir daí. Ele vê cada um dos detalhes das nossas vidas. Eu lembro que uma vez eu estava compartilhando sobre esses princípios com uma família de pastores e a mulher estava chorando. Porque ela achava que porque ela não pregava, ela não fazia nada lá na frente, a vida dela era insignificante. Ela ficava ocupada em tentar manter as crianças vivas, alimentadas e entrar fazer com que as crianças entrassem no uniforme para poder chegar na escola, e essa era a vida dela. E ela só podia fazer isso, só conseguia dar conta de fazer isso. Mas eu estava falando, se você fizer isso com amor, fidelidade, obediência, como se fosse para o Senhor, não importa quantas pessoas batem palma para você, importa que Deus te vê. E que ao te ver, Ele valoriza obediência, mansidão, humildade. A forma como nós fazemos as coisas é mais importante do que as coisas que fazemos. Jesus obviamente está aqui criando um conflito
e provocando em nós uma reflexão. Ele está falando que vai ter pessoas grandes e pessoas pequenas, menores. Querido, todo mundo quer ser do time do grande, não é? É ou não é? Um ou outro assim do contra, né? Não, eu quero ser do pequeno. Geralmente a gente quer ser do grande, né? Por quê? Porque Deus colocou esse desejo dentro do nosso coração. O desejo de ser grande, o desejo de ser ouvido, o desejo de causar impacto, o desejo de fazer alguma coisa que as pessoas são abençoadas e admiram. Deus colocou esse desejo dentro do nosso coração. E a gente não pode se arrepender de querer ser grande, mas a gente pode ajustar a nossa vida para ser grande diante de quem realmente importa. Porque enquanto a gente vive uma vida para ser grande diante dos homens, sempre vai ter um chinês melhor que você. Mas se nós aplicarmos as nossas vidas para ser grande aos olhos de Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comer isso aqui e descobrir qual é a sua vontade e se comprometer a obedecer. E sabe o que você faz? Você pega o que você aprendeu e você ensina a outra pessoa. Precisa, a partir de quantos que vale? A partir de 1, 2, 3. Não é a partir de 1000 que Deus começa a ficar assim, nossa, impactar, ó, impressionante, hein? Uau, 1000 pessoas, 100 pessoas, um estádio inteiro encher. Sabe, esse tipo de coisa não impressiona Deus. O que impressiona Deus é alguém pegando o talento que tem e fazendo ele se multiplicar. E se o seu alcance é que seja, faça como se fosse diante do Senhor. Aprenda, abrace os mandamentos de Deus e ensine outras pessoas a fazer a mesma coisa. Amém? Não é tão difícil ser grande, viu? Mas se você quiser ser grande diante dos homens, é bem complicado. É bem complicado você ser reconhecido pelas pessoas. Porque você precisa de alguém que te indica, você precisa descobrir os mecanismos, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, na oportunidade certa, ter o dinheiro do investimento até a coisa florescer, para aí você explodir e ser reconhecido pelos homens. Mas para você ser reconhecido por Deus, basta você fazer tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos, com mansidão, humildade, fidelidade, sabendo que Ele vê e recompensa. Amém? Agora, se a gente obedecer a Deus e se tornar grande aos seus olhos, vai dar tudo certo na nossa vida? Não, né? Obviamente não. Ele fala o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 11: se alegrem porque é grande o seu galardão nos céus quando vocês forem perseguidos. Então a gente está aplicando as nossas vidas para quê? Para obedecer a Deus, ensinar outras pessoas a obedecerem a Deus enquanto sofremos as dificuldades de seguir Deus. Mas ao sofrer as dificuldades, Ele oferece para a gente uma outra recompensa. Grande é a sua recompensa nos céus. Mas se a gente não pensa sobre o céu, isso não significa nada. E ao isso não significar nada, o problema ou a dificuldade, a perseguição, fica maior do que ela realmente é. Mas quando a gente pensa sobre o céu e sobre as recompensas ficam maiores então do que a perseguição. Aí vale a pena sofrer. Sabe por que a gente desiste? Porque a gente tem uma visão míope, cega, mal desenvolvida sobre a linha de chegada. Conforme ficar mais claro para a gente de que quando encontrarmos com Ele, Ele vai nos recompensar abertamente, publicamente, até mesmo as coisas que ninguém vê, mas que estão acontecendo no nosso coração. Essas coisas importam. Tudo bem até aqui, pessoal? Lucas capítulo 6, versículo 35. Amem os seus inimigos e a sua recompensa vai ser grande. Ai, será que não tinha um outro jeito de ganhar uma recompensa grande, não? Não. Para ser grande aos olhos de Deus, a gente tem que ser parecido com Deus. Porque Ele valoriza um amor que não espera nada em troca. Ele valoriza amar justamente aquele que nos causa mal e nos persegue.
porque é isso que Ele fez com a gente. A gente que está um tempo a mais da igreja, a gente começa a pensar que a gente não era tão ruim assim. Mas você lembrar quem você realmente é, quem você realmente era, queridos, a gente era inimigo de Deus, separados, destituídos da sua glória para sempre. Aquilo que a gente merecia era o lago de fogo. E aí passam uns anos, a gente começa a se achar assim, não, mas eu não. Os nossos inimigos, eles são iguaizinhos a gente antes da operação da graça. E se a graça de Deus fez o que fez nas nossas vidas, ela também pode fazer em qualquer pessoa. Por isso que nós devemos amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 6, versículo 20. Juntem para vocês tesouros nos céus. Queridos, eu já vi um monte de mentoria de como juntar dinheiro nessa terra. Cursos. Vai lá, Alphaville, como ficar rico em 7 dias. Métodos e gatilhos e propostas e oportunidades para juntar dinheiro nesse lado da eternidade. Jesus falou, olha, tudo bem você ter uma vida ok e juntar tesouros aqui, mas o problema é que o ladrão rouba e que a traça come e que não dá para você levar isso com você no caixão. Mas existe um jeito de transferir essas riquezas e sacar elas nos céus, por meio das recompensas eternas, por meio da generosidade, por meio da fidelidade, por meio da gratidão. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 42. Todo aquele que der até mesmo um copo de água vai receber uma recompensa. Gente, na boa, a coisa mais simples que alguém pode fazer por alguém é dar um copo de água, né? Todo mundo pode dar um copo de água para alguém. Se essa é a coisa mais básica e todo mundo pode fazer, isso significa que tudo importa. Se Ele vê esse detalhe da nossa vida, isso significa que Ele vê todos os detalhes das nossas vidas. E que nós podemos viver de maneira confiante, sabendo que sempre os seus olhos estão sobre nós. E não existe um minuto que não seja significativo, porque toda a nossa vida está sendo vista e observada por aquele que é galardoador. O nome dele é recompensador. Hebreus capítulo 11 diz que todo aquele que crê ou sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa. Até um copo de água? Até um copo de água. Mateus 25, 21. Eu vivo para ouvir essas palavras. Servo bom e fiel. Imagina, querido, você chegar diante de Deus, a primeira coisa que Ele faz é abrir o braço e falar, servo bom e fiel. E aí então Ele fala, você foi fiel no pouco. Eu vou fazer você governar sobre muitas coisas. Entre agora no gozo do seu Senhor. Eu queria que a gente tivesse uma visão e um objetivo de vida, de viver para ouvir essas palavras da boca de Deus. Servo bom e fiel, e ser fiel nas poucas coisas que a gente tem aqui. Querido, por mais que seja grande, significante e impactante, tudo desse lado da eternidade é pouco. Porque nada desse lado se compara com aquilo que seremos. Então, se for uma grande empresa, um grande cifrão, uma grande responsabilidade, muitas pessoas, ainda assim tudo isso é pouco. O grande vem quando o Senhor diz, servo bom e fiel, eu vou te colocar agora para governar sobre muitas coisas. Desfruta da alegria do seu Senhor. Lucas 19, versículo 17, porque você foi fiel
No muito pouco, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Isso aqui é Jesus falando para os seus discípulos e motivando eles a ser fiel no pouco, tendo em vista a liderança ou o governo de 10 cidades. Será que Jesus estava, fazendo uma pegadinha, enganando alguém? Será que ele estava usando do poder da persuasão só para manter eles trabalhando e obedecendo, mas na verdade ele não queria dizer 10 cidades? Mas na verdade ele não queria dizer, isso que ele disse? Eu acho que pelo contrário, porque quando a gente olha o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6 diz o seguinte: eu vi os tronos, e sobre eles os santos se assentaram, e eles reinaram com Cristo, juntamente com ele por 1000 anos. E eles serão sacerdotes para Deus, e eles reinarão com ele por 1000 anos. A finalidade de Jesus ter nos comprado para Deus, para nos fazer um povo, reis e sacerdotes, é para que nós possamos de fato reinar com Ele. Eu não acredito que Jesus estava fazendo uma figura de linguagem. Ele estava de fato nos estimulando a ser fiel nas pequenas coisas, porque aquilo que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou no coração do homem o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. O que será que Deus tem guardado para a gente? Bom, a gente está prestes a descobrir, porque a vida é um sopro. Em breve ele virá, ou em breve nós iremos encontrá-lo. Mas quando ele vier, nós vamos ser recompensados de acordo com as nossas obras. Como que eu me qualifico para governar? Rapaz, primeiro que você tem que, se filiar a um partido político. Aí você vai ter que escolher o menos pior. Aí você vai ter que fazer um lobby. E você vai ter que, achar alguns caminhos das pedras para dentro do partido você ser o candidato. E aí, às vezes na escalada social, a gente pisa em cabeças, sobe em cima dos outros, atropela processos. E aí quando a gente finalmente chega lá para governar Mogi, o cara que era crente se torna um corrupto, por causa das propostas, das oportunidades, toma lá da cá, das rachadinhas. E todo mundo que fica tentando mudar o mundo, corre um grande risco de perder a própria vida. Mas Jesus tem para nós uma proposta de ser autoridade sobre cidades, sem se corromper. E o caminho para chegar lá, não precisamos ser peixe de ninguém. Não precisamos ter quem indica. Nós precisamos ser fiéis no pouco. Como assim? Ele é muito generoso. Ele é extremamente generoso. Ninguém consegue competir com o coração generoso de Jesus. Ele nos comprou para que nós pudéssemos ser reis. E eu não acho que ele estava brincando. O livro de Apocalipse apresenta para nós diferentes recompensas que ele promete para todos aqueles que vencerem áreas de pecado na sua vida. Apocalipse 2 e 3 são 7 cartas enviadas para 7 igrejas da região da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas essas são igrejas frutos do avivamento de Atos 19, quando o apóstolo Paulo pregou em Éfeso. Jesus, ele manda uma carta para cada uma dessas igrejas, e nessa carta ele se apresenta, ele fala quem ele é, como ele é. Depois ele fala: eu tenho porém contra ti, e ele fala: olha, você precisa vencer nessa área da sua vida. E ele fala que se você vencer, eu vou te recompensar. E é assim que funciona a vida com Deus. Conforme nós temos revelação de quem Jesus é, nós ficamos de cara com o nosso pecado. E a gente fala assim: eu sei que isso está errado. E Jesus fala: se você vencer isso, você ainda é
recompensado por isso. Então, o caminho da sociedade, da santidade, é uma proposta de conhecer quem Jesus é e, por meio da revelação de quem Ele é, vencer áreas nebulosas nas nossas vidas. Talvez a mornidão espiritual, talvez a imoralidade sexual, talvez a forma como nós permitimos determinados comportamentos pecaminosos acontecer no nosso meio. Talvez seja o medo, talvez seja a frieza. E ele fala que se você vencer essas coisas, eu tenho prêmios para vocês. As 7 cartas, elas são feitas para inspirar gerações de crentes a viver uma vida de santidade baseada na revelação de quem Jesus é, com expectativa naquilo que Ele promete. Eu gosto de pensar, por exemplo, na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela sofria uma grande perseguição e martírio nos dias em que aquela carta foi entregue. E aí Jesus, ele fala o seguinte: se você não retroceder, você vai ser livre da segunda morte. Isso significa que, embora a gente possa sofrer no martírio ou na perseguição por causa da pregação do Evangelho, nós temos garantidos de que a gente só morre uma vez. Mas depois disso a gente tem a vida eterna. O problema de retroceder é que a gente pode até morrer 2 vezes. Morre essa vez e ainda também morre a condenação eterna. Por isso que é importante cada coisa que Jesus promete para as 7 igrejas e outras promessas que Jesus faz nos evangelhos, no Sermão da Montanha, em diferentes lugares do Novo Testamento. Bom, se Jesus tem recompensas eternas para nós, quem garante que de fato Ele está observando? Bom, se você der uma olhada na Bíblia, você vai encontrar diferentes livros, onde Deus parece que anota coisas, detalhes, e Ele faz observações sobre diferentes aspectos das nossas vidas. Todo mundo sabe que Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo, não é? Imagina, um Deus que sabe tudo precisa anotar alguma coisa? Não, né? Então, os livros nada mais é do que uma forma de Deus que é indescritível ou transcendental se explicar para nós que temos a mente tão limitada e pequenininha. Ele fala: eu vou anotar tudo. Tá ligado? Quando a gente vivia confiando naquilo que ficava anotado na mercearia, naquilo que ficava anotado na padaria, naquilo que ficava anotado no barzinho da esquina. Se estava escrito, era verdade. Né? Poucas pessoas vão lembrar. É um mundo, né, de uns anos atrás aí, antes de smartphones e coisas do tipo. Mas a gente não consegue entender como que um Deus tão grande consegue observar os mínimos detalhes da minha vidinha. E Ele está falando assim: eu tenho livros. Ele, na verdade, está dando uma piscada assim. Eu não preciso de livro, mas, para você entender, eu tenho um monte de livro. Eu sei tudo, eu vejo tudo, eu anoto tudo, e eu quero recompensar tudo. O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês está ali em Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, 8. Você conta as minhas aflições e as minhas lágrimas você guarda numa garrafa. Não estão elas escritas no seu livro? A gente acabou de descobrir aqui que Deus tem um livro só para lágrimas. Tem alguém chorão aqui? Talvez você gaste mais páginas, né, do que algumas outras pessoas. Mas o fato é que Deus está falando assim: até as lágrimas que caem do seu rosto, eu anoto cada uma delas. Quando você chora e ninguém vê, eu vejo e eu anoto. Nada passa despercebido de mim. O livro das lágrimas, ou o livro do sofrimento,
é a afirmação da parte de Deus, de que nenhuma dor passa despercebida do Deus que é consolador. E Ele deseja que a gente tenha certeza de que Ele está conosco, de que Ele está perto, de que Ele está vendo, de que Ele anota. E que se Ele anota, querido, o que Deus vai querer fazer com essas informações? Ele quer restaurar e Ele quer restituir. Esse é o plano e o coração de Deus. E em cada lágrima nossa, nos restaurar, nos curar, mas também nos restituir. Se um copo de água é importante, as lágrimas são importantes. Quer descobrir uma outra coisa que é importante para Deus? Marcos capítulo 12. Você não precisa abrir, você pode anotar para você ler depois, mas essa aqui é a história da viúva que chega no templo e ela dá tudo o que ela tem, 2 moedinhas. O detalhe desse texto é que Jesus ele fica do lado do gasofilácio, assim, né? Olhando o que as pessoas estão dando. Eu acho que o lugar mais santo que tem no culto, na hora da oferta, é o gasofilácio. Porque Jesus sempre está lá pertinho assim, para olhar o coração e a motivação com que a gente está dando. É um momento especial, é um momento espetacular. Mas como se não bastasse, Jesus quebra todos os protocolos. Ele chega em casa e conversa com seus discípulos. Vocês viram a oferta daquela mulher? Aí os discípulos ficam assim pensando: será que é aquela mulher chique? Aquela mulher rica que trouxe uma sacola de dinheiro? Tinha uma mulher lá e tal. Aí Jesus assim: não. Sabe aquilo que realmente me impressionou? Aquela que deu tudo o que tinha. 2 moedas movem o coração de Deus, ao ponto dele comentar isso com seus amigos. Isso significa que todo mundo aqui pode causar um impacto positivo no coração de Deus, porque todo mundo tem 2 moedas. Todo mundo tem 2 moedas. Queridos, um dia nós vamos estar de pé lá no mar de vidro, na eternidade. E aí, no meio do culto, Jesus vai falar: fala com a pessoa do seu lado. E aí um dia vai estar do seu lado, sabe quem? A mulher que deu as 2 moedas. Aí você vai conhecer ela. Aí você vai falar assim: é você? Eu não acredito. Essa história sua me libertou da mesquinhez e me libertou para começar a dar com liberalidade, com generosidade. Eu sou muito grato a você. Aí você vai dar um abraço nela, um beijo nela e falar: aquelas suas 2 moedas salvaram a minha vida da miséria. Aquelas 2 moedas mudaram o curso da minha vida. Porque Jesus comentou essa história com os discípulos, entrou para os evangelhos. E agora a gente está eternamente grato a uma viuvinha que deu tudo o que ela tinha. 2 moedinhas. Querido, se 2 moedas importam, por que a gente fica falando que a gente quer ficar rico para começar a dar? A verdade é que se a gente não dá agora, a gente não vai dar também quando Deus nos prosperar. Nós precisamos decidir viver diante de Deus agora com o pouco que temos e andar em fidelidade e generosidade, porque Deus vê e Deus recompensa. Deus anota. Deus tem o livro das lágrimas, mas Deus também tem o livro das finanças. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 4. Um anjo aparece para um homem chamado Cornélio. E ele fala assim: Cornélio, as suas orações e as suas ofertas, elas foram escritas em um livro da memória diante de Deus. Querido, quando você está numa reunião, num culto, e um anjo aparece para você, esse é um dia espetacular, ok? Mas quando o anjo fala, as suas ofertas, elas estão anotadas para sempre diante do memorial diante de Deus. Isso quer dizer que todo o nosso investimento e esforço
não passa despercebido. Mesmo que não é o tanto que a gente gostaria de dar, mas para Deus não importa o valor, importa a motivação, o coração, a obediência, a fidelidade. Malaquias capítulo 3 é um texto conhecido, não é? Todo mundo sabe, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O problema que as pessoas não sabem é que Malaquias é um bate-boca entre Deus e a nação de Israel. E eles estão discutindo. E nesse texto o povo fala: você é injusto. E Deus fala: vocês estão me roubando. E aí eles falam: mas onde que a gente está te roubando? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí o povo fala assim: mas por quê? Como assim? E ele fala: vocês trazem o pior. Vocês não levam em consideração que isso importa para mim. E aí então no versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias, a gente vê uma outra anotação. Olha só, o Senhor ouviu e ele prestou atenção naquilo que foi dito. E um livro da memória foi escrito diante dele, com o nome daqueles que temeram ao Senhor e que buscaram ou pensaram no seu nome. No meio dessa discussão, no livro de Malaquias, Deus anotou quem era fiel e quem levava em consideração o coração de Deus. O ponto é que se duas moedas importam, todo mundo pode impactar o coração de Deus. Se as lágrimas importam, nada passa despercebido. E se um copo de água faz a diferença, nenhuma ação passa despercebida também diante de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Tudo importa, tudo vale. Diante de Deus, tudo faz diferença. No Novo Testamento a gente também aprende o conceito das coroas. E as coroas, elas são apresentadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, onde ele mostra o exemplo, ele faz uma comparação entre a vida cristã e os atletas olímpicos, né? E ele fala o seguinte: os atletas, eles se privam de alguns determinados alimentos, eles fazem dietas, eles treinam para correr uma corrida e ganhar um prêmio que é corruptível, porque o prêmio era ganhar uma coroa de folha, que a folha murcha, morre, seca, desaparece. E o apóstolo Paulo está falando assim: se eles são aplicados para correr por algo que não dura, vocês deveriam correr a vida cristã sabendo que vocês vão ser recompensados com algo que dura para sempre. Nós estamos compartilhando nessa manhã valores para que a nossa obediência ao Senhor possa ser mais palpável. Amém? Vocês estão me entendendo? O objetivo é a gente ver a linha de chegada e correr a vida, correr a carreira de uma maneira que glorifique a Deus, para que a gente possa receber um prêmio que realmente importa, ser grande diante de quem realmente vale a pena. Para isso nós temos a confiança das palavras de Jesus, de que Deus anota todas as coisas e que Ele apresenta para nós as coroas como algo sólido, consistente, como um anel que simboliza o amor invisível, mas que nós iremos receber por causa do nosso amor deste lado da eternidade por Jesus. O apóstolo Paulo então ele apresenta a coroa incorruptível, e as coroas elas vão aparecer em diferentes lugares no Novo Testamento. Na carta aos Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, Tiago, Pedro e diversas vezes no livro de Apocalipse. Todos os apóstolos do Novo Testamento comentam a respeito do prêmio pelo qual eles estão correndo a sua vida. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: para qual prêmio você está correndo a sua vida? O que você vai receber no final dela? O que você está interessado em possuir para sempre?
A única coroa que eu quero destacar é a coroa da justiça, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desculpa. Eu gosto dessa coroa porque essa é a coroa dos escatocrentes, da galera do fim dos tempos. 2 Timóteo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo está prestes a morrer em Roma, e ele está falando com seu filho na fé, Timóteo, que era o bispo da igreja de Éfeso. E nessa carta ele fala o seguinte: para mim já está preparada a coroa da justiça, aquela que o Senhor, o justo juiz, irá me entregar naquele dia. Qual que era a esperança do apóstolo Paulo? Aquele dia. E aí então ele complementa: não só para mim, mas essa coroa também vai ser dada para todos aqueles que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está dizendo que o prêmio da vida dele vem porque ele amou o dia do Senhor. E que esse prêmio não está reservado só para ele, porque ele era especial, mas todo mundo que aplica a sua vida a ansiar pela vinda de Jesus, ganha também uma coroa. Queridos, eu sou teólogo, né? Sou teologia, mestrado, essas coisas todas. Não existe nenhum tema na teologia que ganhe uma coroa. Só escatologia. E ainda as pessoas têm a coragem de dizer que escatologia não importa. As pessoas têm a coragem de falar que escatologia é difícil demais. Não. O ponto é que todos nós devemos colocar a nossa esperança e a nossa expectativa no dia que vamos encontrar com o Senhor. E ao fazer isso, nós somos prometidos receber uma coroa ou um prêmio. Olha aí. Incrível, não é? Uma outra coisa que eu tenho dito é o seguinte: não existe nenhuma coroa prometida se você conquistar as 7 montanhas da sociedade. Mas existe uma coroa prometida para aquele que amar o retorno de Jesus. Isso significa que nós conseguimos olhar para aquilo que realmente importa. A gente tira os olhos de como o mundo pode ser bom sem Deus e colocamos a nossa expectativa no Deus que pode transformar o mundo, na sua chegada, no seu retorno, e a gente vive à luz do futuro. Amém? Para a gente concluir, já vamos fechar. 1 Coríntios capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo ele apresenta para nós uma realidade chocante. E a realidade é que todos nós temos um encontro marcado com o Deus que possui olhos como chamas de fogo. Sabe qual é o dia mais certo da sua vida? O dia do qual você não consegue se atrasar, escapar, pular, enrolar. É o dia que os olhos de fogo de Jesus vão olhar para a sua vida. Esse é o dia mais glorioso da sua existência. Todos nós estamos caminhando em direção a Ele, a gente não sabe quando vai ser. Mas a gente pode ter certeza que Ele vem. 1 Coríntios capítulo 3 mostra para a gente que a vida é uma construção. Assim como o apóstolo Paulo fala que a vida é uma corrida, a vida também é uma construção, é uma obra. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: o fundamento é Cristo, mas cada um tem que ver como que constrói, porque ao construir você pode usar madeira, feno, palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Dá para morar numa casa de madeira, não dá? Eu moro numa casa de madeira. O problema da casa de madeira é quando pega fogo. Só tem esse probleminha. Porque aí não dura, já era, acabou. Porque madeira e fogo, muito mais o feno e muito mais a palha. E o apóstolo Paulo está falando que a forma como a gente constrói a nossa vida pode até funcionar, mas não dura o grande dia do encontro com os seus olhos de fogo.
Por outro lado, o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando esses materiais se encontram com o fogo, eles ficam ainda mais apurados, preciosos e resplandecentes. E ele está falando para a gente poder prestar atenção em como a gente vive a nossa vida, para que a nossa vida não seja um desperdício. Talvez, na busca de tentar ser grande diante dos homens, nós estamos desperdiçando a forma como vivemos. Talvez em busca de ser saciado por coisas que não são eternas, nós estamos construindo com algo que não vai durar, não vai resistir, o encontro com os olhos de fogo de Jesus. Meu amado, nessa manhã eu quero que você pense a sua vida, para que você não chegue naquele dia e fale assim: nossa, desperdicei tudo. Tudo que eu fiz não valeu nada. Mas sendo consciente de que o tudo que nós podemos fazer não é necessariamente o muito que os homens valorizam. Porque a gente já provou por A mais B que o que Deus vê é o coração, e Ele pede para que a gente faça qualquer coisa como se fosse para Ele, de uma maneira humilde, fiel, até o final. Amém? Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós já estamos concluindo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Ó Jesus, enche o nosso coração da eternidade. Eclesiastes diz que o Senhor colocou a eternidade nos nossos corações. Eu oro para que o Senhor ajude a gente a concentrar, a focar naquilo que realmente importa. Pai, eu oro para que o Senhor mude as coisas de lugar nas prioridades das nossas vidas. Pai da glória, vem com teu Espírito Santo nos convencer da realidade da justiça e do juízo, por meio de destacar a verdade e aquilo que realmente importa. Pai, eu oro para que quando nós cruzarmos os portões da eternidade, pela morte ou pela sua segunda vinda, eu oro, Senhor, para que nós possamos ser recompensados de acordo com as obras que glorificam o teu nome. A tua palavra diz, Apocalipse capítulo 19, que as obras de justiça dos santos é o linho puro que veste a sua noiva. Senhor, nessa manhã nós queremos nos comprometer a nos vestir de atos de justiça. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, naquilo que nos falta, naquilo que não temos. O Senhor dá graça ao humilde, enquanto resiste o soberbo. Deus, nós queremos andar de maneira mansa e humilde diante do Senhor. Ajuda-nos a ansiar pela eternidade, a te obedecer até o fim. Vem, Espírito Santo, e fala aos nossos corações. Testifica, Senhor, a tua vontade, o teu querer aqui. Eu oro para que os nossos corações se alinhem contigo e com o teu plano. Remove, Senhor, tudo aquilo que impede a gente de ver a grandeza do seu plano, da herança que o Senhor tem para receber em nós. Vem, Espírito Santo, enche esse lugar, enche as nossas vidas, toca nos nossos corações, transforma-nos de dentro para fora, coloca os nossos olhos na eternidade, deixa-nos ver a glória que esse homem carrega consigo. Jesus, tu és a nossa recompensa. Tu és aquele que na sua mão direita possui delícias perpétuas, prazeres infinitos. Jesus, nós olhamos para Ti. Nós olhamos para Ti e fixamos os nossos olhos no Senhor. Vem, Espírito Santo, e move nos nossos corações, em nome de Jesus.
Levanta suas mãos assim. Ensina-nos, Jesus. Ensina-nos a ser fiel com um tipo de fidelidade que o Senhor manifestou entre nós. Diante da sua mesa posta, o que nós conseguimos nos lembrar é que a sua fidelidade nos entregou tudo. Cada partezinha do seu ser foi derramada na cruz do Calvário. E é por isso que ainda hoje, Senhor, nos reunimos em Teu nome com a igreja viva do Senhor. Igreja viva, sustentada pelo Teu Espírito, que não morre nas eras, que não morre, Senhor, com os sofismas, com as mentiras, mas o Seu Espírito pulsa pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Encontra-nos, Jesus, inteiros, dando-nos por inteiros, Senhor, diante da mensagem da cruz. Nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pelo seu corpo moído na cruz do Calvário, por cada gota de sangue, Senhor, doada em favor de gerações após gerações e gerações, para que nos tornemos um povo, Senhor, santo, redimido, unidos, Senhor, diante do trono do Cordeiro, diante do teu trono de glória. Nós, Senhor, queremos nos entregar por inteiro. Ensina-nos este tipo de fidelidade para a tua glória. Aleluia. Nós te honramos, Deus, nós te honramos. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Porque hoje podemos nos lembrar, como o Senhor Jesus nos ensinou, que nós, todas as vezes que comermos e bebemos em sua memória, Senhor, fazemos isso juntamente, no encontro solene, Senhor, com os nossos espíritos conectados à mensagem do Evangelho. E nós te agradecemos, e nós te agradecemos e te honramos. Que você nessa hora, meu querido, diante da revelação do Senhor derramada nessa manhã, que você diante do cálice do Senhor, aquele que Ele bebeu inteiro, por favor, em favor de você e de mim, que esse cálice pouco ainda que você bebe, eu bebo, seja a razão de termos a vida de Cristo em nós, a vida de Jesus. O Senhor é o nosso Deus. Que você se sirva dessa mesa santa e sagrada, enquanto os louvores vão subindo em adoração ao nosso Rei. Diante da tua mesa, Senhor, é diante da vida que o Senhor derramou. Nós nos lembramos nesta manhã que o preço foi alto por amor de nós. E nós queremos nos envolver num tipo de vida, Senhor, o tipo de vida que o Senhor inaugurou para nós. É o que nós queremos viver, Jesus. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o nosso alvo. A graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te sarar, deixa Ele libertar os seus pensamentos, deixa a sua alma também se envolver na libertação e no tipo de cura do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor. E no Evangelho de João, num dos sermões mais fortes, se é que eu posso dizer assim, de Jesus, Ele nos disse: aqui, se você não beber,
do meu sangue, não comer do meu corpo, você não tem parte comigo. E ele não falava de um pedaço de pão ou de um suco de uva. Ele falava de um tipo de vida. O tipo de vida que ele inaugurou para mim e para você. Que tenhamos fome e sede dessa presença. Que busquemos e persigamos ela com toda a nossa força. Porque de tudo aquilo que o Senhor fez por amor de nós, o sangue e o corpo precioso dele nos sustenta todos os dias da nossa vida. Amém? Você que está aí com essa representação sagrada nas suas mãos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você se conectasse a esse Deus poderoso mais e mais, e que você falasse para Ele, diga a Ele o quanto você é grato, diga a Ele o quanto essa vida te instrui, ou o quanto você quer que ela te instrua. E nós somos, Deus, gratos e celebramos ao Senhor um tipo de vida, Senhor, que queremos aprender dia após dia. Obrigada. Obrigada. Levanta aí suas mãos aos céus. E agora nós vamos participar desse tipo de vida que Jesus inaugurou para nós, em memória. É o que queremos, Jesus. Queremos que a sua vida nos sustente. E é por ela que queremos viver. É por ela que queremos morrer. Pegue aí um pedaço do seu pão, símbolo do corpo de Jesus, e pode participar. Aleluia. Nas suas mãos, pode participar agora daquilo que representa o sangue. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos assim. Que a sua vida seja abençoada, tocada pelo Espírito Santo. E onde essas sementes poderosas da palavra possam germinar e trazer transformação, compromisso, fidelidade, obediência, fé, amor sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te conduza, que os seus pés sejam sustentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a esse Deus poderoso. Deus abençoe, irmãos. Que Deus conduza cada um. Amém? Dá um abraço apertado aí no irmão que está do seu lado e tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.